Movimentos sociais são grupos de pessoas que se unem visando alcançar um objetivo. Tá? Para alcançar esse objetivo, essas pessoas vão traçar um plano e uma estratégia. Tá? Há objetivos diferentes, portanto, há movimentos sociais diferentes. Por exemplo, há movimentos sociais que são locais. Nós identificamos movimentos pelo objetivo deles que tem a ver com o local onde essas pessoas estão. Por exemplo, aqui em Santa Maria, movimento dos familiares, né, das famílias, das vítimas da Boate Kiss. Então, eles lutam por justiça, né, por aquilo que eles entendem como justiça, querem a punição dos responsáveis pelo que aconteceu. É um movimento local aqui de Santa Maria. Há movimentos sociais que são regionais. Então, é um objetivo que envolve pessoas de outros locais também, mas de uma região específica. Por exemplo, o movimento separatista O Sul é Meu País. Né? Só um exemplo que eu estou dando, tá? Eu não defendo isso aí, tá bom? Um exemplo, tá? Bom, o que que eles defendem? Defendem a separação dos estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O objetivo deles é esse. Então, é um movimento regional, pega a região sul do Brasil, tá? Há movimentos sociais que são nacionais. Por exemplo, o MST, Movimento do Sem Terra, é um movimento nacional, tá? Então, ele vai buscar organizar pessoas em prol da reforma agrária em várias regiões do Brasil. Em várias regiões do Brasil. Então, é nacional. Assim como o movimento do Sem Teto também é um movimento nacional. Tá? Há movimentos sociais que são internacionais, como, por exemplo, alguns movimentos ecologistas, Greenpeace, né? Que virou uma organização internacional, mas começou como um movimento social. Tá? Se não me engano, foi lá no Canadá que eles começaram, né? As primeiras ações deles foi no Canadá, que tinha uma ilha lá no Canadá onde se fazia testes nucleares, né? Próximo ao Canadá, na verdade. A ilha pertencia aos Estados Unidos, mas ficava próximo ao litoral do Canadá, bem ao norte. Então eles queriam impedir testes nucleares, né? Pelo que eu lembro da história do Greenpeace, né? E assim eles começaram e é um movimento, se tornou uma organização internacional. Então é um movimento social internacional, é um movimento ecologista. Há movimentos feministas que são internacionais, né? Há movimentos de trabalhadores ligados ao ideal socialista que são internacionais. Então, os movimentos sociais podem ser identificados pela atuação deles de acordo com o local, né? Que pode ser, então, o movimento pode ser local, especificamente numa cidade, né? Ou pode ser regional, ou pode ser nacional, ou pode ser internacional, tá bom? Eu citei alguns exemplos. E também nós podemos identificar os movimentos sociais de acordo com a ideologia política. No espectro ideológico, tá? Nós identificamos movimentos sociais de esquerda e de direita, certo? Essa é uma simplificação, mas muita gente identifica os movimentos sociais dessa forma, né? Para tentar encontrar ali o que está influenciando politicamente aquele movimento, tentar sublinhar, então, a ideologia política. Há movimentos sociais de esquerda, então, né? O MST, por exemplo, é identificado como um movimento social de esquerda, que luta pela reforma agrária. O que é reforma agrária? Reforma agrária é a redistribuição das terras no Brasil, tá? Então,
Isso ainda não foi feito no Brasil, já foi feito em outros países, como nos Estados Unidos e alguns países da Europa, e no Brasil não foi. Tá? A reforma agrária, então, seria a redistribuição das terras do Brasil. E por que o MST luta por isso? Porque eles entendem que boa parte das terras cultiváveis do Brasil estão nas mãos de poucas pessoas, poucas famílias, grandes latifundiários, grandes fazendeiros, que geralmente apoiam os vigentes. Por exemplo, o atual governo é apoiado por grandes latifundiários, por grandes fazendeiros, grandes pecuaristas, né? São fazendeiros que plantam soja também, plantam arroz. Por exemplo, o preço do arroz no Brasil, no momento, está mais alto, né? E tem a ver um pouco com isso também. A explicação é a seguinte, é que esses grandes latifundiários, esses grandes fazendeiros que plantam arroz e estão aí do lado do atual governo, né, governo Bolsonaro, eles ganharam muito com exportações, aumentou a exportação de arroz, tá? Porque a demanda no exterior aumentou, né? Isso provavelmente tem a ver aí com a pandemia, as pessoas em casa começaram a consumir mais este produto. O governo atual fez alguns acordos com alguns países aí para a exportação, né, desse produto. Então sai muito arroz do Brasil e diminui dentro do Brasil, diminui no mercado local, certo? Então, no momento que diminui um produto no mercado local, ele tende a aumentar de preço, né? E como eles estão ganhando mais dinheiro exportando, não se preocupam muito com isso. E o governo também não vai se preocupar com isso, porque quer atender os interesses desses grandes latifundiários que estiveram do lado do Bolsonaro, aí, na época o PSL, que era o partido dele, né, agora ele está sem partido, na sua campanha. Né, então ajudaram ele a chegar ao poder. Ele e os deputados que estão do lado dele, né, e senadores que estão do lado dele. Então é um acordo que se faz. Ao mesmo tempo, também o preço do arroz no Brasil já estava aumentando antes disso, antes dessas quarentenas e da pandemia, né? Por quê? Porque o preço dos combustíveis tinha aumentado, tá? E isso aí começa lá com o Temer, quando o governo Temer decidiu padronizar, né, o valor do petróleo extraído no Brasil de acordo com o dólar. Então, alinhar, né, seria a palavra mais correta, alinhar o valor do petróleo extraído pela Petrobras no Brasil, reservas de petróleo no Brasil, ele alinhou ao valor do dólar. E como o dólar aumentou, aumenta o valor, aumenta o preço desse barril. Mas, além disso, também, já no governo Temer, está a desativar refinarias da Petrobras, refinar óleo bruto em combustível. Isso exige, né, técnicas avançadas, conhecimentos e instalações próprias para isso. E o governo Temer desativou muitas dessas instalações e vendeu muitas dessas instalações para países, né, a preço irrisório. Como houve essa diminuição dessas refinarias que transformam o petróleo bruto em combustível, a gasolina, né, o diesel, né, o petróleo refinado, né, em outras palavras, do exterior, de empresas privadas, né, como Shell, Chevron, Exxon, etc. Empresas que provavelmente apoiaram, né, o que aconteceu aqui. Alguns chamam de golpe, né, quando caiu o governo Dilma. Isso aí há indícios de que o Temer estava, né, negociando com essa gente. Ele e os senadores que estavam do lado dele, como o Serra, do PSDB, por exemplo. Né? E o atual governo a mesma coisa. Então, o que acontece? Eles continuaram fazendo a mesma coisa, desativando refinarias da Petrobras. Então, eles compram petróleo dessas empresas estrangeiras, provavelmente porque essas empresas auxiliaram essa gente a chegar ao poder,
mas aí aumenta o preço do combustível, não tem como não aumentar, né? Porque não está sendo mais feito na quantidade necessária no Brasil, então tem que comprar do exterior, e o petróleo nada é mais caro que o petróleo bruto, então fica mais caro. Tá, mas o que isso tem a ver com o arroz? É porque para o transporte de produtos, o combustível, certo? O caminhão vai transportar lá o arroz, ele vai precisar de diesel, né? Ou, sei lá, vai, imagine uma caminhonete daquelas antigas, F1000, lá, digamos que vão fazer o transporte nisso aí. Não fazem, né? Mas só um exemplo. Aí vão usar a gasolina, então, mas o caminhão já usa o diesel, né? Então, o preço do diesel, né, se aumenta o valor do diesel, isso aí vai atingir, né, sem a menor dúvida, o preço das mercadorias que são transportadas, né, com veículos que usam esse combustível, né? E não só isso, também tem, isso afeta outros produtos, né? Também tem a questão dos insumos, né, que são necessários para as lavouras, né, para a plantação, né, então o transporte dos agrotóxicos, dos adubos, tudo que é usado na, na, na zona rural para facilitar lá o trabalho do agricultor, né? Então isso vai encarecer o produto. E como os grandes latifundiários preferem vender para o exterior, vai diminuindo o produto dentro do Brasil. Há os pequenos produtores também, né? Há os pequenos produtores também. Mas esses não têm o auxílio devido, né, por parte do Estado, né? Então, se fosse feita uma reforma agrária no Brasil, o que aconteceria? Mais gente ia produzir arroz, certo? Não ia ficar só nas mãos de poucas pessoas que preferem vender para o exterior essa produção, né? E, claro, se o governo também se preocupasse em garantir um combustível mais barato aqui no Brasil, sendo que a gente tem petróleo aqui no Brasil, né? Pré-sal, né? Em abundância, isso aí, e a Petrobras estava explorando isso aí, né? E poderia transformar isso aí em gasolina, em diesel e tudo mais, nós também teríamos, né, uma queda nos preços de produtos em geral, né? Porque o combustível afeta a circulação de mercadorias no país, né? Não tem como escapar disso aí, né? Mas eles não estão interessados nisso, estão mais preocupados em atender os interesses das empresas privadas que vendem o combustível, né, para o Brasil, né, já que a Petrobras está se retirando desse mercado, né, desativando refinarias. E também eles têm mais interesse em atender os acionistas privados da Petrobras. A Petrobras não é 100% estatal. Desde a época do governo Fernando Henrique, do PSDB, é que vem aumentando o número de acionistas privados da Petrobras. Aliás, até nós podemos comprar ações da Petrobras, né? Mas há, obviamente, gente com muito mais grana do que nós que tem um monte de ações, né? Então eles acham que vale mais a pena fazer isso aí, né? Então, eu acho uma estupidez, né? Acho que eles iam ganhar muito mais se a Petrobras agisse de uma outra forma, a mentalidade dessa gente, né? Então, o combustível aumentou muito aí nos últimos 4 anos, tá? Desde o governo Temer até hoje, por causa desse tipo de política, né? Atrelar o preço do petróleo extraído no Brasil ao valor do dólar. O combustível em países como os Estados Unidos, né, por exemplo, lá é muito barato, né? Então a circulação de mercadorias é bem mais em conta, né? E além disso, eles têm trens também, trens de carga. No Brasil nós temos também, mas em menor quantidade, porque houve um sucateamento das ferrovias no Brasil. Tá? Isso desde os anos 80, né, final da ditadura, até hoje eles vêm sucateando isso aí, e foi privatizado também na época do Collor, tá, nos anos 90, e é uma empresa dos Estados Unidos que explora, né, isso, principalmente. Né. Agora até não sei como é que tá, parece que eles andaram vendendo a parte deles, mas era América Latina Logística, mas não, se não me engano eles andaram vendendo a parte deles, então agora não é mais dos Estados Unidos, eu acho.
mas aí tem que pesquisar para verificar. O fato é que as ferrovias no Brasil estão sucateadas. Bom, voltando ao MST. Então, o MST luta pela reforma agrária, né? É um movimento social que luta por isso aí. Então, a redistribuição das terras para que mais gente pudesse produzir alimentos seria útil ao Brasil. Os Estados Unidos fez uma reforma agrária há muito tempo atrás. O Brasil ainda não. Países europeus já fizeram e o Brasil ainda não fez também. Bom, o que mais? Há movimentos sociais que são de direita também. Então, há só movimentos sociais de esquerda, movimentos sociais de direita também. Por exemplo, o movimento dos ruralistas. Há um movimento contra o MST, que é um movimento dos ruralistas, e eles são muito fortes, porque eles têm dinheiro. Então, são grandes pecuaristas, são grandes latifundiários, né? Plantadores de soja, de arroz, que têm grandes extensões de terras. E eles conseguem, porque eles têm dinheiro, patrocinar deputados, patrocinar senadores. Eles mesmos, muitas vezes, são deputados e senadores. Então, eles têm um poder político muito grande. E impedem, no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, o avanço, né, da reforma agrária. Isso já faz muito tempo. Então, é um grupo, né, os ruralistas, né, que é um movimento social, não tem como negar. Então, os movimentos sociais não são apenas da esquerda, movimentos sociais de direita também. Tá? O movimento Sul é Meu País é um movimento que puxa mais para a direita do que para a esquerda também, né? O movimento Sul é Meu País, que é a separação dos estados do Sul. Né? Lá na época do golpe militar, em 1964, quando eles derrubaram o João Goulart, movimentos sociais de direita apoiaram o golpe militar. Então, tinha um movimento lá que era ligado à Igreja Católica, os setores mais conservadores da Igreja Católica, um movimento social de direita. Né? Então, eles iam para a rua com faixas lá, dizendo assim, Deus, pátria e família. Né? E era um lema, né, da direita, na época, lá, eles estavam apoiando o golpe militar. Então, era um movimento social de direita. Então, há movimentos sociais de direita também, não apenas da esquerda. Tá? Qual era o objetivo deles lá na época? Era apoiar a ditadura militar. Há movimentos sociais que às vezes parece ser difícil identificar qual é o objetivo deles. Né? Porque envolve outros grupos. Né? Por exemplo, em 2013, muita gente foi para a rua, né, para protestar, e eram várias as causas, né, e objetivos que eles estavam, né, que estavam motivando eles e o que estava, né, nas bandeiras desses grupos. Então, eles estavam contra a corrupção, contra o aumento da passagem de ônibus. Começou tudo com a questão da passagem de ônibus, né? Lá em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e todo o Brasil acabou entrando na onda. Foi em 2013 isso aí, tá bom? Então, aquilo ali acabou promovendo a queda na popularidade da Dilma, né, que chegou a estar com 70%, e naquele mês de julho de 2013, né, caiu, foi de junho para julho, na verdade, né, caiu a popularidade dela para 30%, e foi baixando cada vez mais, foi se desgastando. Mesmo assim, ela conseguiu ainda se reeleger em 2014. Os protestos, né, contra a Copa do Mundo, né, outro exemplo é o movimento social. Mas há um outro tipo de movimento social que, que é comum, né, e pouca gente identifica como movimento social, mas é um movimento social, que são as greves. Tá? Uma greve é um movimento social. Quando uma categoria de trabalhadores fazem uma greve, eles têm um objetivo, né? Então se organizam, planejam ação para atingir aquele objetivo. Então é um movimento social importante para a classe trabalhadora, uma das principais armas de luta dos trabalhadores, né? Porque os trabalhadores, se eles não têm dinheiro, né, para fazer propaganda dos seus ideais, se eles não têm armas para enfrentar seus inimigos, né, o que resta a eles? Parar a produção, parar tudo. Né? Aí eles causam prejuízo à classe que controla a produção, os meios de produção, que é a classe chamada de burguesa, são os grandes empresários, né?
e latifundiários, e dessa forma eles conseguem arrancar alguma coisa dessa classe, por exemplo, algum direito, algum assim, né? Eles podem fazer uma greve para pressionar o Estado também, para que o Estado mude as leis, né? Então, através de sindicatos, os trabalhadores se organizam nas suas devidas categorias e aí vão parar tudo, vão parar a produção, fazer uma greve para criar leis que os beneficiem, ou aumentar o salário mínimo, por exemplo, criar leis que vão auxiliar os trabalhadores, né? Houve uma época que não existia a lei que garantisse as férias, não existia isso no Brasil, né? Houve uma época que não existia um número determinado e máximo de horas de trabalho, né? Então, às vezes os trabalhadores passavam de 8 horas trabalhando, não havia garantia, né, de que o salário ia ser adequado, não tinha um salário mínimo, havia garantia de salário ali, o cara ia receber no dia certo, ia ser um salário é, compatível com as suas necessidades. Se bem que o salário mínimo não é também, né? Vamos falar a verdade. Mas não tinha nem isso, né? Crianças trabalhavam, mulheres grávidas trabalhavam, se a mulher ficava, ela podia perder o emprego, não tinha garantia nenhuma, né? Não tinha essa história de ela se retirar um tempo para cuidar da criança e continuar recebendo salário. Não tinha isso aí, né? Mas como é que os trabalhadores conseguiram esses direitos? Eles tiveram que lutar por isso. Então, organizaram em movimentos sociais. Um sindicato é um movimento social organizado e institucionalizado, né? Então, eles, na época, lá, na primeira metade do século XX, no Brasil, até os anos, a década de 20, né, e início da década de 30, os anarquistas, que é um movimento, né, que luta pela igualdade, né, e pelos direitos dos trabalhadores, a palavra anarquia vem do grego, significa sem autoridade, sem governo, sem hierarquia de poder. Então, eles atuavam dentro dos sindicatos no Brasil, e aí eles foram organizando os trabalhadores para lutar pelos seus direitos. Foram muito perseguidos, presos, muitos foram assassinados, mas conseguiram forçar o governo, aí na década de 30, o governo Vargas já na década de 30, a criar direitos trabalhistas. Então foi criada a CLT, né? Então direito a férias, direito seguro-desemprego, a mulher grávida pode ficar um tempo cuidando do seu filho recém-nascido e vai continuar recebendo salário, né, vai ter um salário mínimo e tudo mais. Então isso aí foi uma conquista dos movimentos trabalhadores pressionando o governo, né, o governo Vargas, né? E se o governo não tivesse feito isso, teria ocorrido uma revolta generalizada no Brasil, porque esses sindicatos eram fortes, mesmo numa época que não tinha internet, eles conseguiam fazer greves gerais que paravam o Brasil inteiro, né? O setor ferroviário era muito forte também, aqui em Santa Maria, faziam greves muito fortes aqui em Santa Maria, tá? E isso também foi um dos motivos, né, para começar o sucateamento das ferrovias, para atingir os trabalhadores, né? Porque eles tinham força. Agora, se vocês forem pensar hoje, por exemplo, uma categoria que tem muita força são os caminhoneiros. Eles conseguem parar o transporte de mercadorias, porque hoje depende muito do transporte, não mais das ferrovias como era antigamente, entenderam? Mas essa é uma categoria que é muito conservadora, muita influência sobre eles, ao contrário do que tinha na época dos ferroviários, né? Sobre essa categoria dos ferroviários. Então, sobre os caminhoneiros, não, são mais alinhados a valores de direito e tal, tanto é que apoiaram a candidatura do Bolsonaro, né? Mas se eles fizerem uma greve, isso para o transporte de mercadorias no Brasil, e aí o governo é obrigado a negociar com eles. Uma greve é um movimento social disso, tá bom?